Olá pessoal, mais um vídeo aqui para o canal. Quem caiu aqui de paraquedas, como eu sempre digo, meu nome é Marcos, sou especialista em tráfego, tá? Mas não vou falar sobre isso não, vou falar sobre uma dica que eu tenho vivenciado, presenciei muito na minha vida, e que nos relata, que nos remete à vida madura. Bem-vindo à vida de homem e de mulher, de responsabilidade. O que eu vou falar hoje em dia? Uma coisa que ninguém gosta de ouvir, mas é a verdade. Ninguém te deve nada. Ninguém, infelizmente, está aí para os seus problemas. Mas, Marco, o que tu está falando? É isso mesmo. Eu presenciei isso, eu tenho visto alguns vídeos falando a respeito dessa realidade. Eu quero trazer no meu vídeo também, nesse meu canal. Que ninguém está nem aí para os seus problemas. Como assim, Marco? Porque todo mundo está vivendo a sua vida. Não é porque as pessoas são más, não. É porque elas são humanas. A verdade é essa. A gente tem aquela sensação de egoísmo, muitas das vezes, em querer que as pessoas parem o mundo delas e fiquem dando tapinha nas nossas costas, fiquem enxugando as nossas lágrimas, achando que o nosso problema é o maior de todos os problemas. E não é verdade, isso não é verdade. Eu passei por uma experiência, vou contar para vocês. Quando eu fui desligado da empresa, eu era muito comunicativo. Era muito comunicativo na minha empresa, falava com todo mundo, procurava fazer aquela boa vizinhança. E acabou que eu fui desligado da empresa. E quando na minha primeira semana, no meu primeiro dia, eu fiquei muito mal. Todo mundo sabe como é que se sente, aquela sensação de impotência, de frustração, de decepção, porque é uma empresa que eu não gostaria de ter saído. E no primeiro, segundo, até o terceiro dia, alguns amigos, umas pessoas próximas, vieram me mandando mensagem. Mas eu percebi que algumas mensagens não era para saber, talvez, se eu estava bem ou não. Saber por qual motivo que eu fui desligado da empresa. Olha só, por qual motivo que eu fui desligado da empresa. Não era para saber se estava legal, estava tudo bem, se eu precisava de alguma coisa, não. É para saber qual foi o real motivo do meu desligamento. As pessoas estavam mais curiosas. E passou o tempo, eu percebi que parou as mensagens, parou as ligações, e as mensagens que vinham eram muito esporádicas, de alguns amigos um pouco mais próximos, um ou outro. E a vida deles seguiram, e a minha tomou outro rumo. E eu fiquei chateado, porque eu gostaria, porque muitas das vezes a gente se levanta, quando a gente está passando por algum problema, uma situação difícil, a gente quer só conversar, só desabafar com alguém, só desabafar com um familiar, com um amigo, com uma pessoa próxima. Às vezes a gente está tão mal, acho que se a gente sentar na calçada, o cachorro passar, a gente fala sozinho com o cachorro. Porque a gente está tão sufocado e às vezes precisa disso, precisa a gente desabafar, tirar aquele peso da gente. E a gente começa a se frustrar porque a gente coloca expectativa muito nas pessoas. Fica achando que elas falam assim, poxa, por que meu amigo não me ligou? Por que o familiar não me ligou, sabendo da minha situação? Algumas pessoas, né, sabem da tua situação, por que ela não mandou a mensagem? Por que ela não falou contigo? Que nem eu falei no começo do vídeo. Bem-vindo à vida adulta, à vida de homem, de mulher, de responsabilidade. Todo mundo tem problema. O teu não é maior nem menor do que o da outra pessoa. Você só está vivendo o seu momento de dificuldade, de dor, e você tem que se superar. Você tem que dar um jeito. A vida não vai parar para você ficar se lamentando, para você resolver ver qual é a melhor situação para tu sair disso. A vida não para, a vida continua. E a vida é com aqueles que resolvem o problema, não é aqueles que ficam lamentando. Fiquei sabendo de uma notícia agora, uma pessoa muito próxima perdeu a mãe. Aí você se coloca na balança. O que é pior? Perder uma mãe ou ficar desempregado? É o ponto de vista, é que cada um está vivendo naquele momento. Eu não posso falar que a minha dor é maior do que a dela, porque é uma partida, a pessoa que não vai voltar mais. Mas só você sabe, a pessoa que perdeu o emprego, que era o sustento da família, que era o pão de cada dia, e ela perdeu aquela renda. A dor que aquele homem está se sentindo, a dor que aquela mulher está sentindo, que talvez perdeu o chão, não sabe o que fazer. Então, não vamos ser
egoísta, achando que o nosso problema é maior do que todo mundo, que as pessoas precisam ficar voltado com holoforte, né? Holoforte voltado para a gente, achando que a gente é estrela, que o mundo vai ficar girando ao nosso redor, negativo. Você que não pega tuas coisas, pega teus problemas, pega a tua esposa, talvez teu familiar, olha só, nós estamos passando nesse momento por essa situação. Só temos a nós que passar por isso. Então vamos levantar a cabeça, vamos ajudar um ao outro, vou te dar uma palavra, você vai me dar uma palavra de ânimo. Seja você o teu próprio coach nesse momento, em que as coisas às vezes não estão dando certo, em que vê uma notícia ruim do desemprego, vê uma notícia ruim da doença, vê uma notícia ruim de perda de um ente querido, de um familiar. A gente não. Mas está dizendo que eu não vou ter que passar por esse momento? Claro, vai passar, vai ter que sentir dor, vai sofrer, vai chorar. Mas não fique achando que as pessoas estão aí para isso. As pessoas são egoístas, são más. Elas não estão aí nem com o meu problema. Acabei de perder que nem essa menina. Acabei de perder minha mãe, uma pessoa muito querida. Outra pessoa acabou de perder o emprego. Outra pessoa acabou de receber uma notícia que está doente, que está enferma. Outra pessoa acabou de receber a notícia, ou melhor dizendo, está num processo de separação. Então, cada um está num momento da tua vida. Então, aqui fica a minha dica. As pessoas realmente são egoístas? Talvez ela está passando por um momento tão difícil quanto o seu, mas ela não quer expor isso, não quer falar isso para você. Talvez eu sair de uma empresa, fico achando que meus amigos deveriam mandar mensagem, estar se preocupando comigo, estar sempre mandando mensagem. Mas será que dentro de casa eles não estão, talvez, passando por um problema difícil, que para eles é difícil, de separação, de uma doença, de briga? Todo mundo tem problema, todo mundo tem problema. A gente não pode se achar a última bolacha do pacote. As pessoas, a gente fica falando assim, porque eu estou passando por isso? E por que ninguém estende a mão para me ajudar? Por que não aparece uma pessoa para... Podia pensar assim, por que não aparece uma pessoa para me dar um emprego? Porque não apareceu uma pessoa para resolver, para falar com meu marido, para ele ser um marido melhor, para falar com a minha esposa, para minha esposa ser uma pessoa melhor. Resolveria meu problema. Mas eu acredito muito que é nas nossas dificuldades que a gente mais cresce. Que é quando a gente está passando por um momento muito difícil, que não tem mais solução, que não tem mais jeito. Tem dois problemas, né? Acredito que seja esses. Quando a gente se enfia neles e a gente tem que assumir as consequências como mulher. E quando a gente não se enfia, é natural da vida. Natural da vida talvez a gente perder o emprego. É natural da vida a gente talvez perder um ente querido, um familiar nosso. Uma doença. Vem, a gente está se cuidando, mas pode acontecer. Então a gente tem que passar para aquele momento para a gente crescer, desenvolver como pessoa, como ser humano, tá mais sensível à dor do próximo também. Talvez você tá aí se sentindo sozinha, agora você sabe, quando aquele teu amigo, a tua família tá passando por um problema difícil, aí agora você se sente na dor dela, você sente uma minha dor também. Vou procurar mandar mais mensagem, porque a gente não pode agora mudar nossa mentalidade, ajudar as pessoas que estão precisando, ajudar as pessoas que realmente estão no momento difícil da vida delas e precisa de uma mensagem, precisa de um oi, de um abraço, de só falar assim, e aí, como é que você tá? Então, vamos fazer a nossa parte. Não vou ficar só esperando, fazer a nossa parte. Mas fica esse alerta. Ninguém tá aí pro nosso problema. Não porque elas sejam egoístas, é porque todo mundo tem uma dificuldade para superar na vida. Tá bom? Um forte abraço, obrigado por ter ficado aqui. Até o próximo vídeo. Se gostou, deixa teu like, compartilha e comenta alguma coisa que chamou tua atenção. Obrigado, um abraço.